Então, queria que você falasse sobre essa realidade no mundo adolescente. O que está acontecendo? A gente está vivendo uma epidemia de esteroides anabolizantes. Eu acho que boa parte da culpa seria as redes sociais, porque você se compara muito com pessoas com físicos extremos e acha que, vou tomar só um negocinho e vou chegar lá. Aí você toma e não chega, você aumenta as doses. E isso vira um ciclo vicioso. Só que para um garoto de 15 anos que não tem o cérebro completamente formado, é uma espécie de roleta russa. O cérebro está formado em torno de 25 anos, se eu não estiver enganado. Se você usa uma droga que mexe muito com o seu psicológico, o que vai ser desse indivíduo? Fora atrofiação dos testículos, atrofia os testículos da garotada. Por quê? Porque seu corpo fala, nossa, tem tanta testosterona vindo de fora, para que eu vou produzir? Preguiça, né? E esse é o principal motivo de eu trato hoje em queixa clínica, no consultório. Mau uso, né? Mau uso, atrofia testicular, infertilidade e dificuldade de conseguir manter. Porque depois... De ereção também, essas coisas? Ou aí no caso é diferente? Do que? Pois é, ereção. Tem a atrofia... Ereção, também. Ele para de produzir testosterona por conta própria. Então, se esse cara não tiver o suporte médico, e esse é o grande dilema de quem faz isso a sério. Imagina o cara tá usando, ele quer interromper por um risco cardiovascular. O testículo dele não vai voltar a funcionar, porque essa atrofia, a parte hormonal, ela é muito difícil de ser recuperada. Você consegue... Não volta, tipo, nunca mais? Volta, não uma parte das vezes, a batalha é longa. Parcial. A batalha, por exemplo, eu usei esteroides para competir 2 vezes no fisiculturismo. Eu competi minha boa Você já usou o sul, droga! Gente, Mary, fecha nós! Você é fake! Sim. Rodrigo gosta? Não, acabou. Ele não, é eu falo isso abertamente. Peraí, deixa minha mulher em paz. Ela também competia, não competia? Ela era atleta profissional, né? Ai. Assim, por muitos anos eu me dediquei no bodybuilding, mas eu competi em federações naturais. Até que eu fiz 30 e o suco me chamou. Ele fala, ei, garoto, o tempo tá passando, sério mesmo? 32, Você hein, nunca Lara vai Brenner? experimentar isso aqui, é maneiro. Então, assim, o meu nível nunca voltou antes. Exatamente. Mesmo eu tendo feito com acompanhamento médico, caríssimo em Brasília, um profissional super respeitado, não voltou ao que era inicialmente. Então, imagina quem abusou por anos. A batalha para voltar é tão árdua que ele prefere virar escravo das agulhas pro resto da vida. Desculpa, por que não voltou o seu... Não, meu eixo natural normal. Ela voltou, ela está em torno de 400 atualmente, mas ela era muito melhor. E esse é o ponto. Imagina a gente tentar fazer com que um homem ele engravide a esposa, ele mantenha a fertilidade, se ele não tem testosterona, ele não tem ereção. Então é um desafio muito grande, porque em alguns casos a gente não consegue fazer com que nem o 400 que o Rodrigo teve ele consiga ter. Sim. Eu consigo fazer com que esse cara recupere a função da fertilidade, que são 2 funções diferentes. A função hormonal e a função da fertilidade, a função espermática. A função espermática você consegue fazer com que ela volte parcialmente e basta um espermatozoide para você conseguir fazer com que aquilo aconteça. Mas a testosterona ela não volta. Então eu não posso dar testosterona, senão eu inibo o eixo dele, mas eu tenho que fazer com que ele se mantenha fértil para poder engravidar. Então muitas das vezes a gente consegue recuperar a fertilidade, o cara fala, agora eu preciso voltar a usar. E aí entra o ponto do controle do dano. Não dá para parar, cara. Que é o controle do dano é o quê? Eu vou manter esse cara com 200 de teste para o resto da vida? Não, porque é inseguro. Aí ele entra numa necessidade, ele cria uma doença crônica que é um quadro de hipogonadismo, ou seja, é uma disfunção da produção testicular pelo uso prévio. E aí o que antes era um uso estético, ele passa a ser usado como uso terapêutico para necessidade. E esse cara fica amarrado num uso para a vida. Ele cria essa necessidade. Cria. Ele destrói a função testicular, ele se torna refém necessário ele fazer isso.